Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre esse último episódio de O Verão que Mudou Minha Vida? Porque, assim, finalmente temos o nosso endgame. Glória ao Senhor. Assim, desde que foi lançado o teaser, depois foi lançado o trailer, eu falei: temos aí o nosso endgame. Vai ser com o Conrad, porque a Jenny Han não ia colocar Red pro Conrad se ele não fosse o endgame da Belle, entendeu? Então, assim, eu sabia que, na verdade, eu tinha a sensação de que seria esse o endgame. Primeiro, por conta dos livros. Eu li os livros e, né, a gente sabe que no livro o endgame da Belle é o Conrad. E, assim, a Jenny Han não ia mudar a história dela, não ia mudar a história da Belle assim tão drasticamente, deixando ela ou com o Benito no final ou sozinha no final, entendeu? Acho que não ia fazer sentido a Jenny Han fazer isso com a personagem dela, com a história dela, mudar totalmente o final da história. Eu acho que o Conrad e a Belle são perfeitos um pro outro. Claro que nos momentos na primeira temporada, na segunda temporada, tiveram momentos em que os dois não estavam prontos para estarem juntos, tanto o Conrad com, enfim, toda a questão do luto com a mãe. Na segunda temporada, a questão da primeira temporada de ele saber que a mãe tá com câncer novamente e ter que esconder isso tudo e ainda ter que esconder os sentimentos dele pela Belle. É complicado. Complicado, cara. O querido tava sofrendo. E eu entendo também que a Belle, ela tinha. Até mesmo ela fala no último episódio da temporada, terceira temporada, né? Ela fala pro Conrad, cara, eu naquele baile eu tinha. Eu era uma criancinha, eu tinha os meus sonhos de ter um conto de fadas. E assim, a Belle era essa menina sonhadorazinha que tinha essa idealização de um relacionamento e com Conrad ela sempre teve esse sonho de estar com o Conrad, mas naquele momento ele não estava conseguindo ser aquilo que ela precisava. É, E é muito interessante a história dos dois, é muito interessante esse romance dos dois. E aí entra o Jeremiah no meio do rolê. E, nossa, aí complica toda a situação. Triângulo amoroso entre irmãos é complicado. Mas a gente sabe, e eu tinha 100% certeza, de que o endgame da Belle ia ser o Conrad. E foi o Conrad. Glória ao Senhor. Vencemos tropa. Amém. É, Eu esperava, nesse último episódio, que tivessem mais cenas de Conrad e Belle em Paris. Eu achava que, na minha opinião, o arco dos outros personagens já estava encerrado, né? Jeremiah tendo essa questão de conversar com Conrad e falar, cara, vai na sua fé, não se preocupa comigo, eu tô de boa, vai atrás da Belle, só não estraga tudo dessa vez, pelo amor de Deus. Não estraga tudo dessa vez. O Steven e a Taylor estão ok, morando juntos, felizes. O Jeremiah tendo esse pequeno casinho ou esse possível casinho com a Denise e deixando meio que subentendido ali que eles vão começar a ter alguma coisa. Isso foi legal no 10º episódio, né? Da conversa que os dois têm, ela convidando ele pra ir na festa de Natal da família dela, enfim, a Denise dando bons conselhos pro Jeremiah. Então tem esse arco ali. O Adam, enfim, cara, a Laurel e o John. Eu achei que o John ia. É o John, o pai da Belle? Nem lembro o nome dele. Mas eu achei que ele ia morrer. Porque no 10º episódio ele colocou a mão no peito. Eu falei: a Jenny Han vai matar esse querido. Ela vai matar esse querido pra gente sofrer no 11º episódio. Mas não aconteceu isso. Ainda bem. Nosso querido pai da Belle tá vivo. Ele não morreu. Mas eu acreditava que, ok, não ia ter tantas coisas pra desenvolver no 11º episódio. Mas a Jenny Han colocou bastante tempo de tela pro pessoal nos Estados Unidos. Então,
o 11º episódio, ele foi dividido em 2 núcleos. O núcleo Paris e o núcleo Estados Unidos. No núcleo Paris, olha que deu até uma enrolada na língua. No núcleo de Paris é a Belle e o Conrad se reencontrando e se reconectando. E o núcleo dos Estados Unidos é toda essa questão do Jeremiah fazer esse almoço, essa confraternização ali com o pessoal, cozinhar pra eles, enfim. Vou falar primeiro dos Estados Unidos. Achei legal colocarem essa construção do Jeremiah com o Adam, né? Do tipo, o Adam finalmente falando, cara, eu tenho orgulho de você. Desculpa eu nunca ter falado isso antes, mas, pô, tenho orgulho de você, olha tudo que você fez aqui. Achei legal que ele fez esse almoço na casa de Cousins, então, até no começo do episódio, eles iam fazer em um outro lugar, em Boston, e acabou que nesse lugar inundou, deu um problema lá e eles não iam conseguir fazer lá. Então o Jeremiah ficou doido, freak out, ele, né, tava enlouquecendo, pensando, tipo, onde é que nós vamos fazer isso aqui agora? E dão uma ideia de Cousins, e até ele fala, cara, eu não quero ir pra Cousins porque eu tenho memórias ruins de Cousins. Ele não ia pra lá desde o último verão, né, que foi o verão do quase casamento dele com a Belle. Então ele ainda tinha algumas questões em ir até a casa, mas daí a Denise fala, não, pô, vamos lá, ou acho que a Taylor fala também, mas tudo bem se você não quiser fazer isso, se não quiser ir pra lá, e o Jeremiah fala, não, eu vou, vamos fazer lá, tá certo, é um espaço bom, é bonito, bora pra Cousins, eles vão lá, ele consegue lidar com esses sentimentos dele lá na casa, ele consegue lidar com tudo e, tipo, ele acaba meio que superando toda essa questão da Belle, do casamento, e até se abrindo para um novo relacionamento que é com a Denise. Achei legal isso. Steven e Taylor. Porra, pra que enfiar um draminha? Não precisava desse draminha, podia deixar eles lá bem de boa e dar esse tempo de tela de drama deles pro Conrad e para a Belle, que era o que a gente queria ver. Mas, enfim, nesse drama todo ali, o Steven e a Denise, por conta dessa empresa nova que eles, né, dessa empresa deles, eles conseguem, eu acho que umas reuniões e eles vão ter que se mudar para São Francisco. E o Steven não contou isso para Taylor e a Taylor descobre sem querer que o Steven vai para Boston, para São Francisco, e ela fica putinha com ele. E aí eles têm uma discussão, enfim, mas acabam se resolvendo. A Taylor fala, não, mas eu te amo e eu vou com você, porque eu amo você e eu quero estar com você. E, enfim, no final eles decidem ir para São Francisco juntos, que é legal, que é bom. Mas não precisava disso. Eles já estavam bem, entendeu? Pra mim já tinha finalizado o arco deles lá no 10º episódio, então já tava top. Não precisava disso. E aí a gente vai pra Paris. Em Paris, nós temos o coitado do Conrad. Ai, o episódio começa com o coitado do Conrad chegando lá na casa da Belle, tipo assim, ela não tá em casa, ele fica esperando ela chegar. Quando ela chega com a scooter do Benito, o Benito junto, e tipo assim, ele vê os dois lá. Claro que eles não se beijam, né? Ele dá 2 beijinhos na bochecha da Belle, mas o que dá pra entender, né, que eles não estão mais juntos, porque se eles estivessem juntos, ele teria dado um beijo nela. Enfim, mas ele chega e ele vê essa cena e eu até pensei, não, ele não vai atrás dela, ele vai desistir, vai deixar ela seguir a vida dela e ele vai embora. Mas não aconteceu, ele foi até ela ficou surpresa em ver ele. Basicamente ficou desnorteada. Que a gente tem essa cena dela indo pro apartamento dela, deixar a bolsa, a mala do Conrad, né? Porque daí ela fala pra ele, então você vai estar aqui,
eu tenho compromissos, mas vai ser só às 8. Então a gente pode dar um rolê, a gente pode sair, a gente pode conversar. Eu posso ser a sua tourist guide aqui. Posso levar você a conhecer os pontos turísticos de Paris. Aí ela pega a bolsinha dele e fala: vou levar sua bolsa no meu quarto, no meu apartamento, você fica esperando aqui. E quando ela tá lá no quarto, ela meio que fica, tipo, desnorteada, não sabe o que fazer. Todos aqueles sentimentos voltam à tona de novo. Ela vê o Conrad e ela todo todo o amor, todo aquele amor, toda aquela paixão volta e ela fica tipo, meu, eu não quero isso. Ela saiu de Cousins, ela saiu de lá pra justamente esquecer esse homem. E aí ele me aparece em Paris e, enfim, ela tenta o episódio inteiro não não sentir ou não querer demonstrar que ela ainda gosta dele, vamos dizer assim, mas ela falha miseravelmente porque, assim, por mais que ela esteja meio indiferente a ele, ela ainda assim dá pra ver que ela não consegue, tipo, não olhar pra ele, ela não consegue não ficar mexida pelo simples fato dele estar ali e um dia antes do aniversário dela. Então é tipo assim, é surreal. E em todos os aniversários, ela sempre pedia pro Conrad, ela sempre pedia o Conrad, ela sempre pedia que o Conrad estivesse junto com ela em todos os aniversários, que ela queria o Conrad, que ela pedia pra ele amar ela e tava ali, tipo assim, junto com ela no aniversário dela. É muito bonitinho essa questão dos dois em Paris, todo esse turismo que eles fazem por Paris e ela mostrando os pontos turísticos, depois ele falando, eu acho legal conhecer os pontos turísticos, mas eu quero ver Paris pelos seus olhos, eu quero que você me mostre o seu Paris, o que você conhece daqui. Eu sempre fiquei imaginando como era a sua vida aqui, então eu queria poder ver como que é essa sua vida aqui. E ela leva ele para alguns lugares importantes para ela em Paris, lugares que para ela são importantes. E eles têm umas falas muito bonitas nesses lugares. E ela convida ele para festa de aniversário que os amigos dela vão fazer para ela durante a noite. Ele vai junto e é muito legal porque é engraçado até, porque todo mundo ali conhece a história da Belly, né? Conhece toda essa questão, esse drama dos irmãos. E quando o Conrad chega lá e a Belly fala: esse é o Conrad. Não, né? Esse é o Conrad, o que tava lá no aeroporto, o que se declarou pra mim um dia antes do meu casamento. E aí todo mundo fica, tipo, em choque, falando em francês com a Belly e o Conrad não entendendo nada. E, tipo, as meninas falando coisas do tipo: cara, ele tá aqui, tipo assim, meu Deus do céu, ele é muito bonito. Ou tem um momento que a Belly pergunta assim pro Conrad: você trouxe um presente pra mim? Aí o Conrad fica meio tipo, não. E aí as amigas da Belly falam em francês pra ela, tipo, ele é o presente. Tipo, cara, é muito bom. E o Conrad não entende nada do que eles estão falando. E é muito legal ver essa troca de olhares entre os dois também nessas cenas. Pô, é muito, muito bonito. É muito, como eu posso dizer assim, hot, assim, sabe? É tipo, os dois se olham assim com um desejo avassalador. Tipo, os dois parece que a cada cena parece que eles estão sempre se aproximando mais. E eles não conseguem parar de olhar quase um pro outro. Eles estão, tipo assim, meu, 7 anos. 7 anos separados. Não, 4 anos separados. 4 anos sem se beijar, sem se tocar, enfim. Eles estão há 4 anos desejando um ao outro. E agora eles estão no momento em que os dois estão
estão solteiros e o Conrad tá 100%, com 100% de certeza de que ele ama a Belle e ele tá lá em Paris, enfim, pra pegar a garota dele, velho. Tipo assim, meu Deus do céu. E o momento em que eles finalmente se beijam e aí vai pro quarto da Belle e começa a tocar. Ai, como é que o nome da música que começa a tocar do Taylor Swift? Meu Deus do céu, eu falo, cara, na moral, e eles. Mano, é uma cena assim muito bonita. Do tipo, os dois começam a se beijar e aí a Belle fala. Vamos comigo pra casa. E eles entram no táxi e, tipo assim, eles não conseguem ficar longe um do outro, eles não conseguem parar de se beijar, porque, tipo assim, o desejo é tão grande que, tipo, não dá, não dá. E aí eles chegam na casa da Belle, enfim, ficam e o que me deixou com mais raiva é que, tipo assim, depois do Vucu Vucu, a Belle, ela meio que se fecha, né? O Conrad fala, a Belle fala pro Conrad que ela sempre desejou ele em todos os natais, em todos os aniversários, e o Conrad fala pra Belle, tipo, então agora você tá presa junto comigo, tipo, você agora agora os seus desejos se realizaram, minha querida. Agora eu vou ficar junto com você até o fim. E aí ela meio que se fecha e acontece esse draminha de tipo ela falar pra ele que ele fala que ama ela, ele fala que ele foi pra lá porque ele ama ela e ele quer ainda saber se ela tem esses mesmos sentimentos por ele, se ela ainda ama ele. E ela fala que ela não tem certeza. E aí ela até coloca um questionamento que eu sempre senti que pra ela, pra Belle, o Conrad, ela não tinha certeza do amor do Conrad por ela, porque a mãe dele, né, a Susana, sempre falou pra ele que, tipo, ele um dia ia se casar com a Belle. Então, a Belle sempre achou que o Conrad gostava da Belle por conta da mãe, por conta de ser um desejo da mãe. E ela tinha medo de, tipo, um dia ele descobrir que ele realmente não ama ela e ela ficar. E ela ser, né? Enfim, ele terminar com ela e ela ficar mal, ela ficar, tipo, pra baixo. Ela sofrer tudo que ela sofreu lá naquela primeira vez que eles ficaram juntos. Porque ela amava muito ele e quando eles terminaram, pra ela aquilo foi o fim. Por mais que, tipo, ele não tenha feito nada demais. Assim, por mais que ele não tenha traído ela ou feito algo tão grave, pra ela aquilo dele se fechar, dele é, deles terminarem no prom, pra ela aquilo foi muito difícil. E foi o fim pra ela, porque ela amava muito ele. E aquele sentimento ela não queria ter novamente. Então eu acho que eu entendo o fato dela se sentir insegura perante ao Conrad, porque ela ama muito ele. E só que ela também tinha dúvidas a respeito dos sentimentos dela por ele, porque como a Susana falava pro Conrad que ele ia se casar com a Belle sempre falava, a Susana sempre falava pra Belle que o Conrad, que ela ia casar com o Conrad, que ela ia casar com um dos irmãos Fisher. Então, para ela também isso é meio confuso. Mas o Conrad fala que, tipo, eu não amo você por conta da minha mãe, eu amo você porque eu sempre tive. Eu sempre tive um carinho muito forte por você, eu sempre tive um carinho especial por você. E eu te amo bem antes daquele verão. Eu comecei a sentir. A sentir coisas por você, eu comecei a te amar bem antes daquele verão, bem antes da minha mãe ficar doente. Então, não é por conta da minha mãe, não é por conta disso. Eu te amo porque eu sempre te amei. E a Belle, cara, é muito bonita essa cena. Meu Deus do céu. E aí, quando
ela fala pra ele que, tipo, não, que ela ainda não tem certeza. Ele vai embora. E ela olha pro Junior Mint e, tipo, ela finalmente fala que, tipo, não, pô, eu amo esse homem. O que eu fiz? E ela sai correndo e começa a tocar Out of the Woods da Taylor Swift. Isso é absoluto cinema. Isso é absoluto cinema. Começou a tocar Out of the Woods da Taylor Swift quando a Belly finalmente aceita todos todo esse sentimento pelo Conrad. Quando ela finalmente aceita que a Belly ela sempre vai amar o Conrad, independente, pô. E ela ama ele não porque alguém falou pra ela amar ele. Ela ama ele porque ele sempre esteve lá pra ela e ele sempre foi muito carinhoso com ela. E ela sempre amou ele. Ela sempre amou ele, ele sempre foi um fofo. E ela não ama ele porque alguém falou pra ela amar ele. Ela sempre teve ela sempre soube o que ela quis. Então não era a Susana falando, não era ninguém falando pra ela. Ela sempre soube o que ela queria. Até tem um flashback no 10º episódio da Suzane, a Belly falando assim, a Belly pequena, a Suzane falando pra ela, você tem sonho de ir morar em outro lugar, um dia você vai querer morar em outro lugar, em outro país, ou conhecer novos lugares, e a Belly fala, não, eu sempre vou querer vir pra Cousins, e sempre vou querer ir pra praia e nadar com pessoas o Conrad, né? E a Susana fala, você sempre foi uma menina que soube o que você queria. Então, ela sempre soube que ela amava o Conrad e ela tentava, a Belly sempre tentou negar esses sentimentos. E ali ela fala, não, eu não vou mais ir contra isso. Ele falou que ele me ama, então pra quê? Eu não vou perder isso de novo. E aí ela sai correndo e vai até a estação de trem, que daí ele tem aquela conferência em Bruxelas. E ela vai até ele e quando ela finalmente encontra ele, ela fala que, tipo, eu escolho você por livre e espontânea vontade. Tipo, não é porque ninguém falou, é porque eu realmente amo você. E se existirem mundos infinitos, vários mundos, e em cada um desses mundos eu ainda vou escolher você. Tipo, muito bonitinho. E, enfim. Eu amei. Amei esse episódio. Amei essa. Por mais que faltaram algumas coisinhas, o casal Belly e Conrad, eu ainda senti que foi muito rápido esse final dos dois, esse reencontro dos dois. Eu queria ver mais deles. Queria ver a carta da Susana pra Belly. Eu queria ver o casamento, mas acredito que com o filme que foi divulgado, nós vamos ter mais de Conrad e Belly. Nós vamos ter as cartas e vamos ter o casamento. Espero eu que isso aconteça. Enfim, gente, comenta aqui o que vocês acharam desse episódio, comenta aqui o que vocês acharam dessa temporada de O Verão que Mudou Minha Vida, porque, sim, eu sofri, eu chorei, eu passei raiva com com essa série, e agora chegou ao fim, e eu não sei mais o que eu vou fazer às quartas-feiras. Agora as minhas quartas-feiras ficaram tristes, porque eu não vou ter mais o meu Conrad. Mas enfim, gente, comentem aqui o que vocês acharam, e até o próximo vídeo.